presentes, sejam todos bem-vindos. Em cumprimento ao ordenamento jurídico disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Transparência, a Comissão Permanente de Finanças dá início à apresentação da audiência pública sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020, a LOA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, referentes às mensagens do Executivo número 27/2019 e número 42/2019. Tratando-se de audiência pública, essa comissão expediu o convite para as autoridades locais, para as associações de moradores do município, outras organizações e associações comunitárias, além de ter feito divulgação via TV Câmara e por meio dos demais meios de comunicação do município. Para compor a mesa plenária, convido o senhor Alexandre Giovanetti, juntamente com a sua equipe, que fará a apresentação. Convido também a vereadora Tite Brasil, membro dessa comissão. Convido ainda os representantes do Executivo aqui presentes para sentarem-se no plenário. Senhor Luiz Bambu, secretário de Esportes, senhor Carlos Macedo, secretário de Administração, senhor Gilberto Nóbrega, representante secretário da Secretaria de Defesa Civil, senhor Reinaldo Bulé, Secretaria da Angarprev, senhor Wagner, da Secretaria de Agricultura e Pesca, senhora Márcia Paiva, procuradora do município, senhor Alain Bernardo, secretário de Obras, senhor Danilo Rodrigues, superintendente de Planejamento, senhor Gilmar Pinheiro, representando o SAI. Após a apresentação da LDO e da LOA, a mesa aceitará questionamentos do plenário presente. Para isso, disponibilizamos na mesa de imprensa formulários de perguntas. Neste momento, passarei a palavra para o senhor Alexandre Giovanetti para que faça seus cumprimentos e direcione sua equipe para dar início à apresentação. Bom dia a todos, bom dia vereador Flavinho, bom dia vereadora Tite, colegas da Prefeitura, secretários e autoridades presentes, bom dia ao público que se encontra no plenário. Ontem nós tivemos a audiência pública do PPA, a revisão do plano plurianual, que na verdade é a meta ao longo de um período de 4 anos, as diretrizes e metas ao longo de um período. E hoje nós vamos, na verdade, fazer a audiência pública das outras 2 ferramentas orçamentárias, que são com um foco em um ano específico. A LDO, que estabelece as metas e prioridades da administração pública para cada ano e orienta a elaboração do orçamento. A LDO é um planejamento tático, diferente do PPA, que é um planejamento estratégico, e ela busca atender as metas do ano. Nela são apresentadas as receitas e despesas e a gente, na verdade, mostra os investimentos através de programas e através dos órgãos ou das unidades para o ano de 2020. Vamos apresentar também a LOA, que disciplina todos os programas e ações no exercício de 2020, provendo recursos para a execução das ações necessárias ao alcance das metas previstas na LDO. Nela são apresentados os recursos para o ano e detalhadamente a sua execução. A gente mostra, na verdade, o demonstrativo por fonte, função e também pela natureza de despesa. Ela é um planejamento operacional. A gente, no final, vocês vão ver mais para frente, que no final da LOA a gente faz, inclusive, um demonstrativo por órgão, fazendo, inclusive, um comparativo entre este ano que passou, que é o de 2019, e o ano que a gente está, na verdade, com foco nessa audiência, que é o orçamento do ano de 2020. Ou seja, podia passar, por favor, mais um slide aí. Aquele ciclo da esquerda, eu acho que mostra um pouco bem todo esse conjunto de ferramentas orçamentárias. A gente olha para o PPA, neste caso a gente não está numa formulação de PPA, que se faz a cada 4 anos, nós estamos no meio de um PPA, né? Então a gente só olha para o PPA para ver quais foram as metas principais que a gente tinha. A gente elabora a LDO, porque é a LDO que nos dá as ferramentas necessárias
em relação às receitas previstas e às despesas que a gente tem, ou seja, os números são formulados pela LDO. Com a LDO, a gente consolida o PPA para o ano seguinte, ou seja, a revisão, para saber se precisa fazer revisão nele ou não. Foi o que a gente apresentou aqui ontem. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nelas, na verdade, os números que a gente vai estar apresentando na LDO nada mais são do que a consolidação daquela coluna 2020 do PPA da audiência pública de ontem. E depois a gente vai detalhar a execução, que aí é a LOA. A LOA, na verdade, é o último elemento que a gente detalha, por natureza de despesa, como serão, da onde serão os recursos, quais são os recursos que serão aplicados em cada uma dessas previsões para o ano de 2020. Depois a gente tem, ao longo do ano, aprovadas 3 ferramentas, a gente tem, ao longo do ano, a execução orçamentária, propriamente dita, e o acompanhamento, que a gente faz e demonstra junto à Câmara Municipal, o Legislativo, o acompanhamento de forma quadrimestral. Lembrando que isso aqui é um planejamento do Executivo e Legislativo em relação aos seus gastos públicos, mesmo sabendo que depois, por lei, a gente tem 30% para possíveis remanejamentos, fora isso, podendo ser suplementados quando a gente tem novas receitas entrando ao longo do ano, que não foram previstas ou foram previstas de forma insuficiente. Eu vou passar agora para o Vitor, para que faça a leitura dos quadros de orçamentários, com todas as suas receitas, despesas e programas. Só lembrando que nesse que a gente vai começar, que é o LDO, a gente vai ter os pormenorizados dessas informações na LOA. Por isso, a gente, na verdade, seguiu agora com o planejamento de apresentar os dois e depois a gente abre para perguntas, porque provavelmente algumas das respostas ou alguma dos questionamentos ou dúvidas podem aparecer ao longo da LDO e acabar sendo liberado, ou melhor, sendo dirimido através da apresentação da LOA. Lembrando que a LDO, fora os programas que são apresentados aqui no slide e lido pelo nosso pessoal do orçamento, nossa equipe de orçamento, que eu quero destacar aqui o Vitor, a Aline, Ramine e Ramildo, nossa equipe de orçamento, na verdade, tem um anexo que foi entregue a todos os participantes daqui da audiência pública. Só para não ficar maçante, a gente não vai fazer a leitura de todas as ações de cada programa, mas foi entregue a todos vocês aí o anexo, aonde tem todo o detalhamento, ou seja, todas as ações previstas e os valores previstos para cada programa. Isso, por exemplo, atenderia a resposta ao questionamento do senhor João Batista, é isso? O senhor João Batista ontem fez uma pergunta no PPA. Hoje, no anexo da LDO, a gente tem aí todo já esmiuçado aquela pergunta que o senhor fez sobre, por exemplo, o programa da saúde mental. Ele está aí nesse anexo da LDO, que a gente entregou a todos, mas não vai participar aqui da leitura do slide para que não fique muito cansativo. Tá bom? A gente, na verdade, só vai apresentar os programas. As ações dentro dos programas estão nesse anexo, o que todos receberam aí, obviamente, podendo fazer qualquer tipo de questionamento ou fazendo qualquer tipo de pergunta. Ok? Obrigado. Antes de passar, Vitor, só convidar aqui o doutor Rodrigo Muqueri para fazer parte com a gente aqui da mesa, secretário de Saúde, Aurélio Marques, para compor aqui a Indústria e Comércio. Bom dia a todos. Como o Giovanetti falou, estarei dando início à leitura dos quadros. Receitas por categoria econômica. Receitas correntes: R$1.149.920.000. Receitas de capital: R$29.031.000. Receitas intraorçamentárias: R$53.996.000. Deduções da receita: R$121.883.000. Total: R$1.111.064.000. Recursos próprios: R$525.205.000. Recursos vinculados:
R$ 585.859.000. Despesas por categoria econômica. Despesas correntes, R$ 913.689.000. Despesas de capital, R$ 90.354.000. Reserva de RPPS, R$ 106.021.000. Reserva de contingência, R$ 1 milhão. Total, R$ 1.111.064.000. Investimento por programas. Encargos especiais, R$ 12.066.000. Proteção e preservação do meio ambiente, R$ 20.000. Proteção especial à criança e ao adolescente, R$ 130.000. Assistência médica, R$ 36.789.000. Incentivo à cultura, R$ 5.000. Proteção social básica, R$ 4.686.000. Proteção social especial de alta complexidade, R$ 1.655.000. Proteção social especial de média complexidade, R$ 1.104.000. Gestão do SUAS, R$ 204.000. Vigilância em saúde, R$ 777.000. Atenção de média e alta complexidade, R$ 26.335.000. Assistência farmacêutica, R$ 3.625.000. Atenção básica, R$ 2.292.000. Gestão em saúde, R$ 15.000. Desenvolvimento do legislativo, R$ 37.400.000. Programa Nossa Cidade, R$ 20.000. Gestão, manutenção e serviços do município, R$ 469.787.000. Modernização da arrecadação municipal, R$ 4.056.000. Viver Bem, R$ 8.433.000. Viabilizando e atraindo investimentos, R$ 205.000. Girando a economia, R$ 1.007.000. Saneamento básico e limpeza urbana, R$ 57.901.000. Gestão de pessoas e previdenciária, R$ 231.452.000. Ampliando a segurança, R$ 6.254.000. Gestão e inovação, R$ 1.016.000. Manutenção e ampliação da rede municipal, R$ 47.136.000. Apoio e desenvolvimento educacional, R$ 158.000. Formação e valorização dos profissionais que atuam na educação, R$ 275.000. Qualificação, profissionalização e emprego, R$ 6.000. Investindo no pequeno empreendedor, R$ 135.000. Cultura Viva, R$ 742.000. Infraestrutura urbana e rural, R$ 90.236.000. Mobilidade urbana e trânsito, R$ 11.287.000. Moradia para todos, R$ 2.068.000. Prevenindo desastres, R$ 457.000. Gerindo e cuidando do meio ambiente, R$ 120.000. Modernização e desburocratização, R$ 5.337.000. Sociedade participativa, R$ 1.020.000. Proteção especial ao idoso, R$ 407.000. Gestão hospitalar,
R$ 41.164.000. Gestão das parcerias público-privadas, R$ 2.282.000. Reserva de contingência, R$ 1 milhão. Total, R$ 1.111.064.000. Investimento por órgão e unidade. Câmara Municipal, R$ 37 milhões. Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal, R$ 400.000. Secretaria de Governo e Relações Institucionais, R$ 44.063.000. Procuradoria-Geral do Município, R$ 15.350.000. Controladoria-Geral do Município, R$ 2.235.000. Secretaria de Administração, R$ 60.378.000. Secretaria de Finanças, R$ 24.149.000. Secretaria de Educação, R$ 140.094.000. Secretaria de Saúde, R$ 2.006.000. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, R$ 181.087.000. Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, R$ 17.109.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 10.585.000. Encargos Gerais do Município, R$ 13 milhões. Fundação de Turismo de Angra dos Reis, Turizangra, R$ 17.353.000. Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis, Angraprev, R$ 236.941.000. Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto, SAI, R$ 35.117.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 7.079.000. Fundo Municipal de Saúde, R$ 194.639.000. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, R$ 130.000. Fundo Municipal de Meio Ambiente, R$ 870.000. Fundo Municipal do Idoso, R$ 407.000. Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis, R$ 85.000. Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, Hospital Municipal da Japuíba, R$ 63.262.000. Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis, R$ 7.725.000. Total, R$ 1.111.064.000. Terminando agora o encerramento da leitura das tabelas, eu volto a palavra para o Giovanetti. Só para a gente já dar sequência, e depois a gente abre para qualquer questionamento, nós vamos agora falar da LOA, que nós encaminhamos através da mensagem 44. O conceito, puder colocar, por favor, a apresentação da LOA. Já pode avançar, por favor. Mais uma. O conceito da Lei Orçamentária Anual é o orçamento propriamente dito, ou seja, a previsão de todas as receitas e autorização de despesas públicas, apresentada de forma padronizada, de acordo com as diretrizes estabelecidas na LDO, para a concretização dos programas previstos no PPA. Ou seja, como eu falei anteriormente, a gente dá uma olhadinha no PPA, por se tratar de um ano que a gente não está montando o PPA, a gente só olha qual era a previsão do PPA,
a gente monta a LDO, que é a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, é onde a gente vai estar prevendo todos os valores, tanto de receita, e, obviamente, em função deles, quais seriam as despesas, e depois que a gente tem a LDO montada, a gente revalida o PPA com esses novos valores e, obviamente, depois destrincha esse planejamento no nível operacional. Ou seja, a gente destrincha através da LOA como a gente vai gastar, quais são as fontes de recursos, quais são as naturezas de despesa e etc. Pode avançar mais um, por favor. Então, a LOA define as fontes de receitas e despesas por órgãos e por função, expressas em valores. Contém os programas, projetos e atividades que devem contemplar as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, com recursos necessários ao seu cumprimento. Dentro do processo orçamentário, próximo slide, por favor, dentro de um processo orçamentário, a gente tem o PPA, quando a gente executa o PPA lá, planejando para 4 anos, é o grande planejamento que a gente tem, é um planejamento que a gente chama de estratégico. Depois a gente tem a LDO, que é um planejamento tático, ou seja, uma orientação de como executar, e a LOA é propriamente os pormenores, ou seja, a parte operacional da consolidação orçamentária para o ano seguinte, é a lei de orçamento anual que a gente tem. Mais um slide, por favor. Aí está o que eu acabei, na verdade, falando, não sabia nem que estava aqui. O planejamento estratégico, o PPA, o tático, o LDO, e o operacional é a LOA, que é o que a gente vai estar falando neste momento. Destaco, o Vitor vai fazer a leitura, mas eu destaco que no final da LOA, para que seja melhor entendido por todos, a gente tem um comparativo por secretaria ou por unidade orçamentária, a gente tem um comparativo do ano de 2019 para o ano de 2020, que é o que a gente está apresentando aqui agora. E nós temos alguns destaques que a gente pode, eu vou ressaltar aqui, os destaques que eu apontei na audiência pública de ontem, do PPA, mas vale a pena revisá-los. Um destaque que a gente tem seria, na verdade, um decréscimo de ICMS naquela participação do município. A gente teve um decréscimo de receita de ICMS. Por outro lado, nós tivemos aumentos de receitas, por exemplo, de royalty e algumas outras, que, na verdade, a gente manteve praticamente o mesmo patamar. A grande diferença entre o orçamento do ano de 2019 para o ano de 2020, que a gente vê uma diferença lá no quadro final, é em função de uma diretriz do governo municipal, do governo executivo, da gente, na verdade, tirar os convênios que não foram consolidados ou que não foram firmados. Antigamente, ou seja, até o ano passado, a gente sempre previa os convênios que já estavam, vamos dizer assim, pelo menos já programados, convênios possíveis, a gente já lançava ele na lei orçamentária. A partir desse ano, a gente só está colocando os convênios que estão efetivamente firmados. Se, por acaso, a gente conseguir viabilizar qualquer convênio novo com o governo federal, com qualquer outro ente, a gente, na verdade, ele entra como uma suplementação após essa aprovação. Então, isso realmente foi um dos critérios ou dos destaques que a gente teve. Outro destaque que a gente tem é a Secretaria de Governo. Vocês podem perceber que houve um aumento bastante significativo na Secretaria de Governo. Foi em função da Secretaria de Segurança Pública, que foi criada. Então, todo o pessoal que estava na administração ou estava no trânsito, lá dentro da Defesa Civil, eles foram remanejados em termos orçamentários para dentro da Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, então, pegou agora toda a Secretaria, aí vai junto o PROEIS, vai junto o Passageiro Cidadão, que está dentro do trânsito, ou seja, vários programas que têm recursos consideráveis, por isso esse aumento significativo, fora a criação do novo programa, que seria a questão da gestão das PPPs. Outro significativo que a gente teve aqui foi o do ANGRAPREV, a gente teve um aumento significativo também no da ANGRAPREV, foi em função de boas aplicações que o ANGRAPREV fez e do pagamento da Prefeitura, que está rigorosamente em dia com o pagamento da dívida com a ANGRAPREV contraído no início da gestão. Lembrando
para vocês que a gente está, normalmente são números que são perguntados, a gente está com 28% de despesas previstas para a saúde, acima dos 15% legais, e na educação, praticamente aí cravando os 25%, né, que são o percentual legal para aplicação na educação. Outro número que normalmente é perguntado é a questão da folha. Hoje a nossa folha se encontra, tanto atualmente quanto para a previsão do ano que vem, na ordem de 49,1%, ou seja, dentro ainda ou abaixo ainda do limite prudencial de 51%. Vou passar agora para o Vitor, para ele dar continuidade, fazendo demonstrativos das receitas e despesas. Depois vai falar por função, por natureza de despesa e, obviamente, depois a consolidação por unidade, fazendo esse comparativo. A partir daí, a gente vai estar aqui para poder dirimir qualquer dúvida ou esclarecimento que, porventura, apareça. Obrigado. Antes de dar início à leitura dos quadros, gostaria de avisar que em alguns quadros eu vou estar lendo apenas os tópicos, esses que estão grifados com a parte cinza. Se for necessário, no final a gente pode retornar, ficar alguma dúvida a gente retorna e faz a leitura completa. Demonstrativo das receitas 2020. Receitas correntes: 1.149.920.000 reais. Receitas correntes intra-orçamentárias: 53.996.000 reais. Deduções da receita: 121.883.000 reais. Total: 1.082.033.000 reais. Receitas de capital: 29.031.000 reais. Total das receitas: 1.111.064.000 reais. Demonstrativo das despesas. Despesas correntes: 913.689.000 reais. Despesas de capital: 90.354.000 reais. Reservas: 107.021.000 reais. Total das despesas: 1.111.064.000 reais. Demonstrativo das receitas e despesas. Receitas: 1.111.064.000 reais. Despesas: 1.111.064.000 reais. Demonstrativo das despesas por fonte. Ordinários: 525.205.000 reais. Arrecadação própria, administração indireta: 20.611.000 reais. Outros recursos não vinculados: 112.000 reais. Transferências do Fundeb 60: 67.937.000 reais. Transferências do Fundeb 40: 10.843.000 reais. Salário educação: 11.300.000 reais. Transferências de recursos do FNDE PDDE: 8.000 reais. Transferências de recursos do FNDE PNAE: 1.260.000 reais. Transferências de recursos do FNDE PNAT: 71.000 reais. Convênios educação: 814.000 reais. Transferências de recurso do SUS, bloco de custeio: 85.749.000 reais. Transferências do SUS, bloco de investimentos: 810.000 reais.
Convênios ou contratos de repasse vinculados à saúde, R$ 1.237.000. Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 1.980.000. Outros recursos vinculados à assistência social, R$ 651.000. Regime próprio, plano previdenciário, R$ 149.166.000. Regime próprio, plano financeiro, R$ 36.538.000. Convênios, R$ 27.940.000. Convênios origem Estado, R$ 4.875.000. Royalties, Lei 9.478 de 97, R$ 51.588.000. Royalties até 5%, Lei 7.990 de 89, R$ 76.800.000. Royalties, participação especial, R$ 25.900.000. Royalties, Fundo Especial do Petróleo, R$ 980.000. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, CID, R$ 154.000. Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, COSIP, R$ 8.030.000. Recursos vinculados ao trânsito, R$ 505.000. Demonstrativo da despesa por função. Legislativo, R$ 37.400.000. Administração, R$ 322.482.000. Segurança Pública, R$ 1.040.000. Assistência Social, R$ 8.237.000. Previdência Social, R$ 125.431.000. Saúde, R$ 257.901.000. Trabalho, R$ 9.775.000. Educação, R$ 171.541.000. Cultura, R$ 647.000. Urbanismo, R$ 129.807.000. Habitação, R$ 1.941.000. Saneamento Básico Urbano, R$ 11.793.000. Gestão Ambiental, R$ 130.000. Agricultura, R$ 1.982.000. Comércio e Serviços, R$ 991.000. Energia, R$ 6.020.000. Transporte, R$ 10 milhões. Desporto e Lazer, R$ 900.000. Encargos especiais, R$ 12.066.000. Reservas de contingência, R$ 1 milhão. Demonstrativo consolidado por natureza de despesa. Despesas correntes, R$ 913.689.000. Pessoal e encargos sociais, R$ 529.574.000. Juros e encargos da dívida, R$ 5.021.000. Outras despesas correntes, R$ 379.094.000. Despesas de capital, R$ 90.354.000. Investimentos, R$ 83.900.000.
309 mil reais. Amortização da dívida, 7 milhões e 45 mil reais. Reserva de contingência, 107 milhões e 21 mil reais. Total, 1 bilhão 111 milhões e 64 mil reais. Comparativo do valor orçado por órgão e unidade, 2019 e 2020. Câmara Municipal, 2019, 34 milhões e 400 mil reais. 2020, 37 milhões de reais. Diferença, valor positivo de 2 milhões e 600 mil reais. Fundo Especial de Despesa da Câmara, 2019, 200 mil reais. 2020, 400 mil reais. Diferença, valor positivo de 200 mil reais. Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 2019, 21 milhões 415 mil reais. 2020, 44 milhões e 63 mil reais. Diferença, valor positivo de 22 milhões 648 mil reais. Procuradoria-Geral do Município, 2019, 17 milhões 113 mil reais. 2020, 15 milhões 350 mil reais. Diferença, valor negativo de 1 milhão 763 mil reais. Controladoria-Geral do Município, 2019, 2 milhões 162 mil reais. 2020, 2 milhões 235 mil reais. Diferença, valor positivo de 73 mil reais. Secretaria de Administração, 2019, 77 milhões 447 mil reais. 2020, 60 milhões 378 mil reais. Diferença, valor negativo de 17 milhões e 69 mil reais. Secretaria de Finanças, 2019, 27 milhões 968 mil reais. 2020, 24 milhões 149 mil reais. Diferença, valor negativo de 3 milhões e 819 mil reais. Secretaria de Educação, 2019, 160 milhões 587 mil reais. 2020, 140 milhões e 94 mil reais. Diferença, valor negativo de 20 milhões 493 mil reais. Secretaria de Saúde, 2019, 2 milhões 284 mil reais. 2020, 2 milhões e 6 mil reais. Diferença, valor negativo de 278 mil reais. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, 2019, 173 milhões 476 mil reais. 2020, 181 milhões e 87 mil reais. Diferença, valor positivo de 7 milhões e 611 mil reais. Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, 2019, 11 milhões 985 mil reais. 2020, 17 milhões 109 mil reais. Diferença, valor positivo de 5 milhões e 124 mil reais. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 2019, 8 milhões 406 mil reais. 2020, 10 milhões 585 mil reais. Diferença, valor positivo de 2 milhões 179 mil reais. Encargos gerais do município, 2019, 18 milhões 735 mil reais. 2020, 13 milhões de reais. Diferença, valor negativo de 5 milhões 735 mil reais. Turizangra,
2019, R$ 29.678.000. 2020, R$ 17.353.000. Diferença: valor negativo de R$ 12.325.000. Angra Prev, 2019, R$ 158.702.000. 2020, R$ 236.941.000. Diferença: valor positivo de R$ 78.239.000. Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto, 2019, R$ 84.330.000. 2020, R$ 35.117.000. Diferença: valor negativo de R$ 49.213.000. Fundo Municipal de Assistência Social, 2019, R$ 10.080.000. 2020, R$ 7.079.000. Diferença: valor negativo de R$ 3.100.000. Fundo Municipal de Saúde, 2019, R$ 242.752.000. 2020, R$ 194.639.000. Diferença: valor negativo de R$ 48.113.000. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, 2019, R$ 950.000. 2020, R$ 130.000. Diferença: valor negativo de R$ 820.000. Fundo Municipal do Meio Ambiente em Angra dos Reis, 2019, R$ 2.520.000. 2020, R$ 870.000. Diferença: valor negativo de R$ 1.650.000. Fundo Municipal do Idoso, 2019, R$ 805.000. 2020, R$ 407.000. Diferença: valor negativo de R$ 398.000. Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis, 2019, R$ 505.000. 2020, R$ 85.000. Diferença: valor negativo de R$ 420.000. Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, Hospital Municipal da Japuíba, 2019, R$ 66.251.000. 2020, R$ 63.262.000. Diferença: valor negativo de R$ 2.989.000. Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis, 2019, 0. 2020, R$ 7.725.000. Diferença: saldo positivo de R$ 7.725.000. Orçamento do município para 2019, R$ 1.152.751.000. Orçamento do município para 2020, R$ 1.111.064.000. Diferença: valor negativo de R$ 41.687.000. Volto agora a palavra ao Giovanetti. Só mais um destaque que eu acabei esquecendo de falar, dos códigos aí da última folha da consolidada, dos códigos 2.601 ao 3.201, os fundos, vocês podem notar também que foi uma diferença grande a negativo para o ano de 2020, só também foi o método de apresentação. Segundo orientações do controle externo, a gente, na verdade, agora está prevendo aqui na lei do orçamento apenas a receita para o ano e não mais calculando com o que tinha em caixa dentro do saldo dos fundos. Antes a gente somava o que tinha em caixa com a previsão do orçamento de receita para aquele ano. E agora, por uma questão de orientação, nós estamos colocando somente, por isso que, na verdade, o valor baixou, a gente está colocando somente a previsão de receita para o ano, não necessariamente só tem aquilo para aplicar.
Passar a palavra à vereadora Luciana Valverde. Bom dia a todos, bom dia plenário, bom dia mesa, bom dia aos presentes aqui, cumprimentando o Rodrigo e o Giovanetti, eu cumprimento a todos da Prefeitura. Só para ficar explicado, eu estava aqui conversando com o Alexandre Giovanetti, e para as pessoas conseguirem entender, né, porque tem as ações na LDO, né, previstas, discriminadas, e a gente tem a apresentação por unidade na LOA. E se a gente pegar a soma, a gente não fecha. Né? Se a gente pegar, vamos supor, cultura, né? Que a gente está falando aqui da cultura, tem uma previsão na LOA de 643 mil, acho que é 643, não, 647, quando a gente abre a LDO, a gente tem 85. Então, só para as pessoas entenderem como é que ficou essa distribuição aqui nas duas planilhas, tá, Xande? Só para as pessoas entenderem. Vamos lá, só para a gente poder explicar isso aí, é muito bem apontado pela vereadora. Na verdade, quando a gente olha a ação Viva Cultura, ou Cultura Viva, na verdade está previsto lá R$85 mil. Mas não necessariamente a gente tem ações de cultura com essa restrição orçamentária de R$85 mil. A gente pode ver um demonstrativo por função que foi lido, que a função de cultura, que é a função 13, estão previstos R$647 mil, e não somente os 85. Isso porque a gente tem funções de cultura em outras unidades ou outros programas, como, por exemplo, os eventos que a Turizanga promove. São eventos também que têm cunho cultural e, por isso, na verdade, estão dentro da função cultura, mas não necessariamente no programa Viva Cultura da Secretaria de Cultura, que está previsto R$85 mil. Ok? Eu estou falando aqui com o Flavinho que a explicação a gente tem que fazer essa explicação, porque até mesmo o pessoal da cultura olha, fala, só tem isso para a cultura, não vai ter investimento na cultura. Mas é porque existe uma soma com as outras unidades, né, Xande? Obrigada. Muito bem observado. Só para complementar, a questão da função é a função para onde vai o recurso, não é especificamente a unidade que vai operacionalizar. Dou outro exemplo, na administração. Quando a gente olha na Secretaria de Administração, ou seja, a unidade de Secretaria de Administração, está previsto o valor de... o valor de 60.378.000 da unidade. Mas a função, realmente o Aurélio está lembrando aqui, 322 mil, porque a função administrativa, ou seja, todas as folhas de todas as secretarias é uma função administrativa, então está indo para a função administração. Ok? Então, uma coisa é a função da despesa, ou seja, a natureza daquela despesa, e a outra coisa é a questão da unidade da onde vai, ou do programa da onde vai ser aplicada aquela despesa. Temos pergunta aí dos presentes? Não. Abrir os secretários que quiserem falar. Flavinho, só para o Giovanetti explicar de novo a questão da Secretaria de Governo, que aumentou de 40. Sabe por quê? Porque muita gente vai contestar isso. E ali entrou... Até né? mesmo porque Vou dar um exemplo. à Câmara, né? Não, porque aumentou 2.600.000 na Câmara. Aí as pessoas vão questionar. É bom que fique bem esclarecido, porque aí os nobres edis aqui já ficam sabendo o que houve. Porque senão o cara diminui no hospital e aumenta no... vai contestar, mas só que precisa explicar isso. Para deixar bem claro, para não ter dúvida. E ali entrou as PPPs, entrou a Secretaria de Segurança. Tem que colocar isso aí. Vamos lá. Muito bem observado, Aurélio. Vou fazer novamente essa explicação para que realmente todo mundo possa consolidar essa informação. A Secretaria de Governo realmente foi, dentre as unidades, talvez a que maior impacto. Ela pulou de 21.400.000, pulou para 44 milhões. Ela mais do que dobrou o seu orçamento. Isso se deve ao fato, principalmente, da criação da Secretaria Executiva de Segurança Pública, né, na verdade, que é executada pelo secretário Douglas.
Essa secretaria, ela trouxe com ela não só os vigilantes patrimoniais do município, como também todo o trânsito que ficava antigamente na Defesa Civil. Então, ela trouxe fora a folha de pagamento de todo o pessoal do trânsito e todo o pessoal da vigilância, ela trouxe também 2 grandes programas em relação ao nível orçamentário. Ela trouxe o PROEIS, que é onde a gente paga a folga de 46 policiais todos os dias para ajudar na segurança pública do nosso município, e também o programa Passageiro Cidadão, que sozinho já está aí na ordem de 10 milhões de reais previsto para o ano, ou seja, que está dentro do trânsito. São 2 grandes programas que sozinhos já chegam aí na casa dos 15 milhões de reais, por isso esse aumento de 23. Fora isso, a gente teve a criação da gestão de PPPs, que é um braço, ou melhor, um caminho que o município está buscando para poder otimizar e melhorar a prestação do serviço para a população de Angra. Nós já estamos previstos com a PPP, execução da PPP de iluminação pública para o ano de 2020, através de uma licitação na Bolsa de Valores de São Paulo, ou seja, para ter toda a transparência, para ter todo o deságio, todo o nível nacional envolvido na concorrência desse tipo de licitação. O Centro Administrativo é outra PPP que está sendo montada, como a Cidade Inteligente, ou seja, o Fundo Imobiliário, são várias PPPs que estão sendo montadas, mas que a gente tem expectativa para o primeiro semestre do ano que vem, é a de iluminação pública, que já está bem alinhavada. Secretário, é importante frisar isso, por exemplo, eu não sabia que o PROEIS, os 46 policiais a mais diariamente, estavam inseridos nessa dobra, do orçamento. E como eu aqui na Câmara não sabia, com certeza a população não sabe. Então, é importante que se explique passo a passo, como ontem eu falei com o Dr. Rodrigo Mukeli, como é que era o programa, exatamente o que está inserido dentro da Secretaria de Governo, como a fiscalização de trânsito, todo o pessoal do trânsito, o PROEIS, as PPPs, a parte que vocês estão dando apoio de segurança pública. Isso é muito importante. Seu João, por favor, pode ir. O senhor entra aqui e fala no microfone para a gente, por favor, aqui, nesse do Aurélio aqui. Eu fiquei na dúvida aqui, porque eu não consegui ouvir assim, os valores das obras do patrimônio público da nossa cidade. Porque todos os patrimônios que nós temos, até então, eu estou vendo uma decadência muito grande nesses patrimônios e eu não vi financiamento para essas obras. Eu não vi custos para isso. Eu queria... Oi? É isso. Eu já estou só procurando a ação aqui, tá? Para poder te responder. Enquanto o Giovanetti vai procurando, só parabenizar o senhor que veio ontem, veio hoje. A gente sente falta da população também discutindo a questão orçamentária aqui. Parabéns para o senhor. Do LOA ou do LDO? Do LOA ou do LDO? Do complemento. Sr. João Batista, só para responder ao senhor, na verdade, na página 7 do anexo da LDO aí, nós temos a manutenção de logradouros,
Na verdade, a pergunta do senhor é muito pertinente, mas dentro vamos dizer assim, das naturezas de despesa, ela fica um pouco genérica, porque ela tem várias ações que envolvem a questão de execução de reformas de infraestrutura urbana, tem programa de infraestrutura urbana, tem programa de gestão e inovação, tem programa, na verdade, de manutenção e ampliação da rede municipal, se a gente estiver falando, por exemplo, de unidades escolares. Então, ou seja, ele está distribuído em vários programas de acordo com a natureza onde vai ser aplicado. Tá? Então, a gente tem ações de manutenção, ações de ampliação, de obras, de infraestrutura e ações da rede municipal. Mas, na verdade, são vários programas com vários valores diferentes, vereador. Na verdade, nós temos, por exemplo, o programa 214, manutenção e ampliação da rede municipal, 47 milhões. É para manter as escolas e ampliar as escolas. Isso não deixa de ser o patrimônio municipal. A gente tem infraestrutura urbana e rural, 90 milhões previsto para fazer a parte de infraestrutura. E nós temos também a manutenção de logradouros. Qual é o valor, Ramine, que está na manutenção de logradouros aí? 4.178.000, na verdade, para a manutenção dos logradouros públicos. Na Turizangra também, dentro do Parques e Jardins, não deixam de ser também patrimônios, né, os nossos praças e unidades, 7 milhões dentro lá da Turizangra, do Parques e Jardins, 7 milhões e um pouquinho. Ok? Certo. A gente sente, na verdade, é porque a gente está vendo que os patrimônios estão na decadência, né? Uhum. Aí, quando se fala no valor, a gente tem um projeto em que já está há 8 anos, né, vamos dizer, na área da saúde, os prédios e alguns prédios abandonados, né, em que não está sob manutenção. E foram ocupados por outras secretarias quando o prédio, vamos dizer, da saúde. Aí está sendo ocupado pelo Departamento de Obra. Aí nós temos esse Departamento de Obra ocupando o prédio, mas deu um valor, enquanto o valor não foi entregue à Secretaria de Saúde, e sim pelo Departamento de Obra. E o valor não foi... ele não foi discriminado, ele não foi apresentado, né? Eu estou achando que talvez seja alguma coisa pontual, que o senhor esteja falando de alguma unidade predial pontual, né? Ou seja, dizer assim, os Marial, prédios da saúde, por exemplo, nós temos o prédio aqui do Avenida Almirante Júlio Sérgio de Noronha, número 90, o CAPS 2. Certo. Nós estamos solicitando essa obra há 12 anos. Uhum. O prédio está sob a decadência, está Entendi. está condenado. Entendi. O Caso Real, nós ficamos naquela situação, que se encontra naquela situação, né, ainda. Quer dizer, não houve a obra e o orçamento dessas obras, eu vejo assim, ele muito alto em cima do que não aconteceu. Mas o orçamento é uma previsão, não quer dizer execução. Né? A gente, na verdade, às vezes previu e ainda não foi executado. Não houve execução. Não houve execução, perfeito. Na verdade, eu acho que o Mukelli pode dar uma palavrinha para a gente. Claro que pontualmente pode acontecer de um prédio ou outro, claro, precisar de reforma, a gente sabe disso, a gente tem muito o que fazer em várias frentes de serviço, mas o Mukelli pode dar uma explicação do que está sendo feito em termos de reforma das unidades hospitalares, que foi o exemplo que o senhor colocou. Muitas unidades estão sendo reformadas, foram entregues agora recentemente. O Mukelli pode dar uma palavrinha sobre isso. O que o senhor está falando, a gente vai levar em consideração. Eu até peguei o e-mail do senhor aqui para poder passar mais detalhes, mas aí talvez seja um prédio pontualmente e a gente poder responder isso melhor. Tá bom? O Mukelli vai dar uma explicaçãozinha aí. Bom dia, Flavinho. Bom dia, vereadora Tite. Bom dia, Giovanete. Bom dia a todos os presentes, secretários, autoridades. Na pessoa do Fernando Pimenta, superintendente da saúde, cumprimento a toda a minha equipe que está presente. Na pessoa do seu João Batista, cumprimento o Conselho Municipal de Saúde. Bem, todas as unidades, tanto o CAPS-AD, CAPS-I e CAPS-2, no ano de 2020, eles passarão por reformas, já foi aberto processo, já foi feita a movimentação orçamentária, a gente já fez um encaminhamento lá para fazer a licitação, tá, junto ao Ricardo Bruno. Então, isso é um compromisso que a gente está fazendo, que a gente fez e a gente vai executar agora no ano de 2020. Tem um projeto também que a gente
está em fase, já levamos ao governo do Estado sobre o novo CAPS AD, ali atrás do Hospital da Japuíba, um projeto grande também, e a gente está bem avançado quanto à realização desse projeto, execução desse projeto. Em relação ao que o senhor fez de menção à unidade do Departamento Público, Serviço de Obras, se não me engano, é ali no areal 2, né? Ali realmente é um espaço da saúde mental especificamente, funcionou um tempo, e a gente tem também em mente, a intenção é que a gente coloque os dois areais juntos. O areal 1 se desloque ali para o início do bairro e faça a fusão, areal 1, areal 2, melhorando ali a acessibilidade dos usuários, né? Lá dentro está muito complicado. E a gente pensar numa possibilidade para a saúde mental, e a gente discutir, levar isso para o Conselho. Quem sabe a gente não usa lá a unidade lá dentro, onde é o areal 1, para a saúde mental. É um espaço que tem uma condição mais favorável para a gente trabalhar, é muito mais arborizado, e, enfim. Essa é uma discussão que a gente precisa ampliar, entender melhor, ampliar isso, né? E junto com o Conselho, tomar essa decisão. Mas isso fica para um próximo momento. Pois não. Secretário, eu fico numa pendência muito assim. Nós estamos num momento muito difícil por segurança pública dentro do areal, na nossa cidade. E o areal é um dos subdistritos nossos que está sob essa carência, né? Então, o que acontece? Nós, da saúde mental, como temos aquele espaço para a geração de renda dos usuários, nós solicitaríamos ao secretário, né, e o projeto de saúde do nosso município, junto, que nós deixássemos aquele prédio lá, vamos dizer, com o departamento de obra, e o departamento de obra daria a gente um outro prédio aqui no centro da cidade, que nos desse condições de trabalharmos aqui, desenvolvendo os nossos serviços. Seria mais prático para a gente. Uma área com mais segurança, com mais possibilidade da gente estar atendendo o pessoal da ilha também, que o número hoje nosso do atendimento do serviço no centro da cidade está muito grande. Aí, não, sem dúvida, eu só queria, isso foi mais um desabafo, porque assim, a gente está imprensado, o negócio está pegando, né? A gente sente a carência, a necessidade. Esse é o meu sentimento também, seu João. Então, eu tenho esse sentimento, corroboro do mesmo sentimento do senhor. A saúde mental, a gente precisa tratar ela com mais responsabilidade. E é isso que a gente vem desempenhando, vem debruçando sobre o assunto, junto com a equipe. Em breve a gente vai estar apresentando ao Conselho o que a gente tem discutido. Tá bom? Ok. Bom, agradecer a presença de todos, agradecer Giovanetti, Rodrigo Mucari, todo o secretariado, né, dizer que é o terceiro ano que a gente vem discutindo o orçamento e como as coisas melhoraram, né, do primeiro ano de 2017 para cá, né? Que sufoco aquele orçamento de 2017 que pegamos de herança aí de 2016, né? Então, muito obrigado a todos e um bom dia.